Xalá, meus irmãos, daqui fala irmão São Manuel, sejam todos bem-vindos no canal Espacial de Angola, ok, meus irmãos? Meus irmãos, hoje estamos aqui mais uma vez para refutar o Rodrigo, né? Ele estava num podcast, naquele podcast ele afirmou categoricamente que Yahushua HaMashiach é Deus. Eles falam Jesus, que dizem que Jesus é Deus. Ele viveu aqui na terra como um Deus, ok? Ele tem tudo para ser um Deus, segundo ele, ok? E ele tem um capítulo, né, que ele afirma, diz que Yahushua é Deus. Ele falou, se lê no livro de Filipenses, no capítulo de número 2 e no versículo de número 5, segundo ele, lá aquele capítulo explica taxativamente que Yahushua HaMashiach é Deus. Será? Será? Eu vou meter aqui uma parte do vídeo dele, ele a falar disso, a afirmar disso. Depois vamos continuar aqui o nosso raciocínio, ok? Porque Jesus, por exemplo, venceu o mal quando ele estava mais fragilizado, na cruz do Calvário. E tem um texto, André, que você deve depois procurar a Bíblia para ler, Filipenses 2, verso 5, que para mim é uma das teologias, lembra que eu falei de cristologia, uma das mais bonitas, que é a teologia do esvaziamento. Paulo fala o seguinte: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, vivendo na forma de Deus, não ficou agarrado ao fato de ser Deus. Ao fato de ser Deus. Quer dizer que Yahushua HaMashiach é Deus. Ele viveu na forma de Deus. Depois vamos ler esse capítulo aqui para nos entender bem, ok? Pelo contrário. A si mesmo ele se esvaziou. Aí no grego tem uma palavra que é gnosis, assumindo a forma de servo, vindo viver entre nós, e como servo tendo morte e morte de cruz. Aí o texto continua dizendo: por isso o Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei assim, peraí, parece que os testemunhos de Jeová tem um ponto aqui, porque se Jesus é Deus, por que o Pai tem que dar um nome para ele acima de todo nome se ele já tem? A questão é o seguinte: até a cruz, Jesus era Deus por natureza. Mas com o que ele fez na cruz do Calvário, ele é Deus por natureza e por honra ao mérito. Ele é Deus e merece ser Deus. Se tivesse vaga para Deus no universo, o único ser capaz moralmente é Jesus. Porque é fácil ser Deus quando você tem os poderes de Deus. Quando você está temporariamente destituído daquela glória, é que é a questão. E ele venceu com a fraqueza. Ele venceu com o caráter. Ele não venceu o diabo jogando raiozinho. E aquele fogo de enxofre que vai vir consumir os ímpios no final, não é Deus mandando raiozinho ali, brincando, não. Ele se afastando, respeitando a decisão que eles tomaram. Que aí eles vão enfrentar a ausência absoluta de Deus. Mas até então, ele vence o mal com o caráter dele. Cristo se esvaziou para estar justamente no nosso nível. Por dois motivos ele se esvaziou, Pedro. Não, André, né, André? Primeiro, para revelar o Pai. Porque Deus é tão grandioso que se Jesus não revelasse, nós nunca íamos conhecer Deus. Então, se ele veio para revelar o Pai, como é que ele vai ter o poder como seu Pai? Se ele veio para revelar o Pai, porque ele é o Filho. E um filho nunca pode ser um Deus. Um filho nunca pode ser um Criador. Ok? Um filho nunca pode ter um poder igualzinho ao seu pai. Não pode. Quando é filho é porque existe pai. E o filho nunca vai ser superior ao seu pai. Porque ele veio aqui na terra por intermédio do seu pai. Lutero dizia que os homens usam uma máscara para se esconder. Deus é o contrário, ele usa uma máscara para se revelar. Porque ele é tão grandioso que o jeito dele se revelar é se ocultando. E o segundo, quando nós estávamos mortos em nossos pecados, ele se fragilizou, tomou a nossa humanidade e com o seu amor e o seu caráter, ele venceu o mal. Essa é a maior prova de que ele é poderoso. Porque poder não é você usar algo que você pode para arrebentar o outro. É você poder fazer isso e não fazer. Não é poderoso, é poder. É isso aqui, meus irmãos. Do jeito que os irmãos ouviram e viram este discurso, ou então esta ideia que o Rodrigo tem. Meus irmãos, agora vamos o seguinte, vamos pegar aquele capítulo que ele falou, né? Ele falou no capítulo de Filipenses, no capítulo de número 2 e no versículo de número 5. Veja o que a palavra diz. Ele diz assim: tenham
entre vós o mesmo modo de pensar que Yahushua HaMashiach tinha. Ele tinha a natureza de Yahu, mas não tentou ficar igual a Yahu. A natureza. A natureza aqui se refere à plenitude. Toda a plenitude do Criador estava com ele. Ele se fosse um pastor, ele se exaltaria. Eu tenho todo o poder, eu tenho que ser. Não. Ele, como sabia que o poder não era ele, toda a plenitude não era dele, era do seu pai. Então ele tinha que se redimir. Tinha que prestar as contas a seu pai. Então ele estava a se comportar porque ele sabia que veio fazer uma missão para esta terra. Então com isso aqui, com este capítulo aqui, ou então este versículo, não quer dizer que Yahushua HaMashiach é Deus. Isso não quer dizer que Yahushua HaMashiach é Deus. Vamos continuar. Pelo contrário, ele abriu a mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ok? Por que ele viveu como uma vida de ser humano? Porque quando ele estava aqui na terra, Yahushua HaMashiach foi 100% homem. Não foi nada Deus. Não foi 50% Deus, 50% homem. Não foi 100% Deus, 100% homem. Ele foi, na sua totalidade, homem. Mas com a plenitude do Criador. Foi 100% homem. Veja o que 1 de Timóteo disse, né? 1 de Timóteo. Veja o que 1 de Timóteo disse. Se nós abrir aqui o nosso livro, né? No livro de 1 de Timóteo. 1 de Timóteo, aqui, 1 de Timóteo, no capítulo 2:5. 1 de Timóteo 2:5 diz o seguinte: pois existe um só Yahu e uma. Aqui. Ele diz o seguinte: veja o que ele diz. Ele diz o seguinte: pois existe um só Yahu e uma só pessoa que une Yahu com os seres humanos. O ser humano Yahushua HaMashiach, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. O ser humano quem? Yahushua HaMashiach. Homem. Como é que ele vai dizer que Yahushua HaMashiach é Deus? Não faça isso. Não façam isso, meus irmãos. Levam bem o evangelho para os seres humanos, para os outros irmãos. Porque quando vocês trazem um evangelho distorcido, vai complicar muito os outros irmãos que querem entender a palavra. Yahushua HaMashiach é 100% homem. Viveu aqui na terra como 100% homem. Ok? É isto aqui. Pesquisam mais a palavra e vocês vão encontrar a verdade. Não se levam com o que as pessoas dizem. Só porque ele tem licenciatura, doutorou-se, fez o mestrado. Irmãos, o homem erra. Erra. Tem vários capítulos aqui na Bíblia que certifica que Yahushua HaMashiach foi 100% homem. Cuidado com o quarto evangelho. Cuidado com o quarto evangelho. Eu já fiz um vídeo aqui no canal para falar acerca do quarto evangelho. Vai lá também no canal do irmão Romilson, Ataladeal. Tem lá vídeos que falam acerca do quarto evangelho. Que aquele quarto evangelho é herético. Aquele quarto evangelho foi escrito muito depois da morte do apóstolo João. E foi escrito por vários escritores. Ok? Então é isso, meus irmãos. Ficam na benevolência do grande Yud Reva Viré. Shalom, meus irmãos.